Olá, adiantando, né? Eu estava fazendo uma recapitulação, né? No caso, o objetivo da aula é apresentar propagação em fibra, com alguns conceitos, não somente a propagação. Acho que propagação, o objetivo final vai ser esse, né? No próximo vídeo, eu pretendo falar do projeto, né? Aí serão consideradas será feita análise, né, referente à propagação de sinais da luz, né, nas fibras óticas. Na verdade, a modulação de sinais, isso será em outra disciplina aí. Chegando o computador mais para perto, para me melhorar o som. E como talvez pesquisa, né? Eu não vou falar. Eu costumava abrir, mas eu vou pedir para vocês, como nessa ideia de ensino à distância, né? Um parágrafo, talvez, descrevendo características técnicas, né, do que vem a ser, um parágrafo descrevendo o que vem a ser, algumas características técnicas, né, do que vem a ser uma máquina de emenda de fibras óticas, o que é Optical Time Domain Reflection, o refletor no domínio do tempo óptico, né? Não sei se é essa a sigla, mas isso aqui permite a medida de uma série de análises na fibra ótica, né? Tem um slide para frente que eu acho que eu apresento uma leitura de um TDR. E um gerador e medidor de potência ótica, né? Que nada mais é do que um LED, na verdade, um laser, né? A diferença seria a capacidade de concentração de energia aí ser captada pelo filete da fibra, né? E o medidor de potência seria algo tipo da eletrônica, né? O Light Dependence Resistance, né? O LDR, Light Dependence Resistance. Isso aqui é o conjunto de slides já disponibilizado para vocês, né? No caso, eu havia terminado a aula de propagação em cabos, né? Apresentando conceitos de taxa ao longo das distâncias. No caso da fibra, esses parâmetros não são tão relevantes, né? Conversando com um colega lá, ele só fornece 1 GB para cima. Até essa. Hoje, por um acaso, ele no grupo lá de ex-aluno, deve ter uns 100 ex-alunos lá, ele perguntou se alguém sabe de acesso numa cidade chamada Pinheiros, no Maranhão, e ele quer 2 GB. Não tem, né? Provavelmente lá não chega fibra ótica, não tem isso ainda. Um histórico, né? Talvez a título de exemplo, né? Na aula eu falaria mais detalhes na aula presencial, né? Lá em 1970, Claude Chapin construiu um telégrafo óptico que envia mensagens entre Paris e Lille, com 270 quilômetros de distância. E aí, ao longo do caminho, né, provavelmente no alto de morros, nós vamos falar de propagação de ondas eletromagnéticas, e aí as torres normalmente são alocadas lá em cima, né, para tender a ter linha divisada. E no caso, lá em 1770, perdão, se eu não me engano, isso aqui é alguma tecnologia lá do exército francês de Napoleão Bonaparte. Mas, enfim, em 1790 já foi feita uma telecomunicação empregando modulação de sinais na fibra ótica. Em 1870, talvez a comunicação, aqui fala do Graham Bell, né, 1880, Graham Bell patenteou o fotofone, transmissão de voz por meio de portadora de luz não guiada. Empregando lentes e espelhos, a luz incidente tinha um diafragma que vibrava conforme variações da voz de um locutor. E a transmissão ali em torno de 200 metros. Né? A invenção famosa de Graham Bell, né, o telefone, ele adaptou o fotofone com a resistência variável, resistência de carvão, né, que variava conforme a pressão da voz. E daí
uma resistência desenvolvida por Thomas Edison, né, que permitiu variação lá da resistência, no caso, depois a evolução do microfone é para variação de tensão, né, conforme variações de pressão do ar. Mas em 1870, Tyndall, ele observou, né, o guiamento da luz injetada em um jato de água contida em um recipiente. Na verdade, aqui, não sei se... Eu já tentei, né? O Google, eu pelo menos não consegui um, um lápis aqui. Talvez se alguém estiver assistindo a aula souber, se o Google Drive tem isso, né? Eu poderia desenhar a ideia de um balde cheio d'água, a luz incidente no balde, e esse balde era furado. E aí, a água, né, quando caía do balde, devido à força da gravidade, faz uma trajetória curva. E Tyndall observou que a luz incidente na abertura do balde, né, através de múltiplas reflexões, propagava-se ao longo do filete da luz. E aí, de certa maneira, ele contrariou a teoria da física até então, que no qual se imaginava que a luz somente propagava em linha reta. 1893, Landel de Moura, né, o telefone sem fio, na emissão de luz branca originada por um arco voltaico modulado conforme a voz de um locutor, né? Invento lá talvez a patente de Marconi, né? Talvez seja um pouco... Bom, mas enfim, propagação das ondas eletromagnéticas, né? E no receptor da modulação empregava um resistor de selênio de inversão própria lá do Landel de Moura, né? Que variava conforme a incidência da luz, a variação da incidência da luz modulada, né? E no caso ele conseguiu transmitir aí modular a informação, né, a uma distância de 8.000 metros, 8 quilômetros. Reparem que o famosão lá, norte-americano, acho que Alexander Graham Bell era italiano, meio descendente de italiano, né, 200 metros. Bom, em 1960, percebam que houve um grande salto, né, em termo temporal, né? Theodore Maiman, criou laser light amplification by stimulated emission of radiation, né? Que nada mais é do que o LED melhorado, vamos dizer assim, né? O diodo, né? O emissor de luz, o LED, ele emite luz quando estimulado lá pela passagem de corrente. O laser ele consegue amplificar e concentrar a energia luminosa, né, do fótons numa área relativa muito pequena. Relativa não, muito pequena. Pouco depois, né, Charles Call e Charles Hockman propuseram o emprego das fibras de vidro, fibras óticas, né, para a transmissão da luz do laser. Interessante aqui para constar, né, em 1966, a atenuação das fibras era em torno de 1 dB por metro. Talvez comparada, né, se nós voltarmos aqui, ó, o coeficiente de atenuação dB por metro era até pior que esses cabos aqui, né? 0,23 dB por metro. Basicamente, acho que vocês entenderam o que eu fiz, né? 1.000 dB por quilômetro, foi cancelado o quilo por o 1.000 ali, né? Então ficou 1 dB por metro. E basicamente, né? Aqui está falando de das impurezas, né? Com como é que eu posso falar? Melhora no processo de fabricação, né? Retirada dessas impurezas, domínio principalmente a torre lá, né, de certa maneira utilizada a gravidade para a sílica incandescente lá no topo de uma torre vir descendo, né, e depois, através de um carretel, ela vai esfriando e vai sendo puxada aquele filete de sílica, de vidro, né? Mas, enfim, em 1970, 20 dB por quilômetro. 72, 4 dB por quilômetro.
Na atualidade, 0,2 dB por quilômetro, ou seja, à medida que o processo construtivo foi evoluindo, né, essas impurezas foram sendo eliminadas, conhecimento de materiais elétricos, a sílica foi sendo dopada com certos materiais, e daí se chega, né, a uma atenuação da ordem de 0,2 dB por quilômetro. E aí, comparado lá com 0,22 dB por metro, a atenuação da fibra é irrisória quando comparada à atenuação dos cabos, que em telefonia, né, a comunicação poderia ir, no melhor caso, para a voz em torno de 6 quilômetros. Com a fibra ótica, quando eu formei em 1998, se falava, né, em enlaces de 100 quilômetros. Hoje é possível enlaces com mais de 300, 400 quilômetros de distância, sem amplificação, regeneração e amplificação dos sinais. Vantagens de baixa atenuação, comentada até agora. A questão da largura de banda é um limitante lá nos cabos em torno de 100 MHz, né? Na verdade, na aula que vem, eu vou apresentar as janelas de baixa atenuação e daí é possível observar que as fibras, né, no espectro da luz, à medida que o espectro vai crescendo, né, VHF tinha uma faixa lá de uma largura de banda de 30 a 300 MHz, o VHF. O UHF já é de 300 MB a 3 GB. O EHF é de 3 GB a 30 GB, ou seja, é sempre uma ordem 10 vezes maior as faixas, né? E com isso se obtém maior largura de banda disponível para cada canal. No caso das fibras, a largura de banda, no início, eu lembro que quando eu formei, se falava que a largura de banda era infinita. Na verdade, era limitada pelas janelas de baixa atenuação. Tendo em vista que, na verdade, os princípios de propagação da luz, aquela máxima no qual o aumento da frequência das ondas elétricas e eletromagnéticas, elas aumentam, o aumento da frequência aumenta a atenuação, né? No caso das fibras ópticas, eles descobriram que em determinadas faixas do espectro se obtém baixa atenuação, e hoje da ordem aqui de 0,2 dB por quilômetro na faixa de 1,5 nanômetros. Bom, imunidade de interferência eletromagnética é devido ao fato de que o vidro, se vocês lembrarem de materiais elétricos, né, a sílica, ela é isolante. Daí para a condução de sinais elétricos. De certa maneira, não, e sendo isolante para a propagação de sinais elétricos, ela é imune a interferências eletromagnéticas. Baixo peso, quando comparado ao cobre, pequena dimensão, sigilo do ponto de vista de que nas comunicações cabeadas, a partir do momento que um intruso tem acesso ao cobre, ao condutor, ele consegue capturar os sinais de tensão ali modulados, né? Geralmente é modulação por amplitude de pulsos, e pulsos são tensões colocadas na linha lá para representar os bits. No caso da fibra, se algum intruso alcançar o núcleo, né, de um cabo óptico, haverá perda de potência no receptor. Então, é possível detectar invasões na rede, né? E do ponto de vista de problemas de modems, não sei se alguém já teve a infelicidade, né, de, através de um serviço da telefonia fixa, este aqui, o ADSL, que os modems são conectados na rede elétrica de telefonia, esses cabos acabam propagando descargas atmosféricas e daí surtos, né, de energia, e daí pode haver a queimar os modems. Eu já tive essa infeliz experiência 2 vezes numa casa que eu morei em Santa Rita do Sapucaí, no alto do morro. Nunca mais compro um lote, né, no alto de um morro, ou construo uma casa no alto do morro, com uma visão bonita e propícia a descargas atmosféricas.
No caso da fibra, né, modems ópticos, eles são isolados de descargas atmosféricas. Na verdade, isso aqui é um cabo, se eu não me engano, isso aqui é um cabo elétrico. Mas aqui é para dar uma noção da fibra, né? Na verdade, ela tem várias camadas de proteção. Aqui está falando a evolução das taxas dos cabos. Na verdade, as taxas da fibra ótica hoje, basicamente, acima de giga. Estão substituindo os fios de cobre de telecomunicação por não sofrer interferência eletromagnética. Em outras palavras, não há distorção de sinal por causa dos ruídos elétricos do ambiente externo ou das fibras ópticas, né, quando agrupadas em cabos. Isso aqui é um cabo telefônico. Isso aqui, se não me falha a memória, isso aqui não é um cabo de fibra ótica. Aqui sim é um cabo de fibra ótica, no qual é possível observar o material de vidro, né, na ponta dos cabos protetores e, no caso, identificados por cores, né, para que do outro lado seja possível a identificação de cada elemento, né, condutor de luz desse aqui. Aqui é um exemplo de cabo submarino. Se eu não me engano, essa foto é do cabo chegando em Luanda, né? Luanda é bem largada as coisas, talvez isso aqui ou estavam construindo, mas enfim, nessa foto aqui, se vocês pesquisarem imagens lá no Google Earth, aliás, no Google Earth não, no Google, cabos ópticos submarinos, né, é possível ver essa tremenda ligação mundial aqui entre os continentes, né? Na verdade, a telefonia começou aqui, ó, entre Nova York e Paris, existia um cabo subterrâneo elétrico. A manutenção desse cabo é muito caro. As telecomunicações, a intercontinental era muito onerosa, né, chamadas interurbanos. Com o advento das fibras óticas, devido a várias características ainda, foi possível fazer essa interligação visível aí nesse mapa. Eu tive um colega, ele formou, eu estava no quarto período, ele formou 3 anos antes de mim. Eu lembro que ele, depois que fez um projetinho entre Rio de Janeiro a Natal, no qual ele ficou 6 meses embarcado, passando as capitais aqui, foi levado o primeiro cabo ótico, né, brasileiro. Hoje tem vários aí ligando continentes. Se eu não me engano, tem um cabo aqui de Salvador a Luanda. Aqui é possível observar, né? A questão de Fortaleza, geograficamente, ela tem fibra ótica para vários pontos. Até foi novidade para mim, né? Esse colega que eu estou comentando, que encontramos lá, né, nesse feriado passado aí, de outubro, lá em Lavras, ele comentou que a MOB, tem um mês que ele foi para essa empresa, ela é forte no Nordeste, e de Fortaleza tem fibra ótica para várias regiões do mundo, né? Então eles conseguem prover, no caso estão adentrando aqui no Sudeste, prover acesso a dados em altas taxas. Com certeza eles trouxeram fibra ótica aqui para São Paulo, ou aluga, né? Eles estão adentrando em outros mercados aí, está sendo aberto. Mas enfim, por aqui dá para se observar a interligação de fibra óticas. No caso, cabos e cabos, né? Tem vários tipos de cabos. O cabo de poste, por exemplo, não vai ter uma estrutura tão rígida quanto essa aqui, né? Mesmo porque o arrasto, o peso, a suportabilidade dos postes que a gente vê da rede elétrica ali não conseguiria sustentar um negócio desse aqui. Isso aqui é um cabo, no caso, submarino, né? Esse colega que eu comentei com vocês, ele basicamente fica lá no navio, observando se o lançamento dos cabos, né, não estão com problemas. Tem lá, não sei se exatamente era o TDR, foi no início da coisa, né? Ele ficava na sua cabine, tinha uma interface com a ponta desse rolo de fibra aqui e o navio ia lançando. Se desse algum problema, ele mandava um rádio. O Rodrigão tinha lá os seus 140 quilos
como estudante, ele voltou pesando uns 200 quilos, né? 6 meses embarcado, praticamente. Acredito que não tinha essa questão de joguinho igual hoje, né? Mas passando o tempo olhando para a tela do computador. Se desse algum problema, alarmava e aí ele chamava o capitão para parar. Muitas vezes eles lançavam, não, voltavam o cabo para dentro do navio, abriam, faziam emenda e, no caso, se desse algum problema em algum... Geralmente em pontos de emenda, né? Aqui está mostrando, ao longo da costa, vão sendo feitas emendas, né? Amplificador óptico aqui da ordem de 50. Na verdade, hoje, com a pureza das fibras, essas distâncias são maiores, né? Aqui está mostrando, não vou entrar em detalhes, né? As formas de construção, aqui no Sudeste, né? América 2, os cabos, no Sudeste não, na América do Sul. Bom, não vou falar dessa história aí, né? Eu acho que eu comentei alguma coisa, cabo submarino coaxial, cabo submarino entre Nova York e Paris, né? No caso da fibra ótica aqui, há um núcleo, há uma casca, chamada camada de refração, né? E que perceba que dá ordem do micrômetro, né? Aí depois há várias camadas de revestimento, fibra de fortalecimento, aí na verdade não é fibra de vidro, pode até ser fibra de vidro, né? Mas aqui, por exemplo, promar, camadas de revestimento com cabos de aço, né? Para sustentação em eletrodutos, por exemplo, não precisa ter uma suportabilidade muito grande, sempre uma capa protetora, né? Bom, sempre na ponta desses cabos ópticos, né, é necessário um conector. Não é necessária transmissão e recepção em duas vias, devido à não interferência de raios luminosos entre si, mas em telecomunicações é comum haver conectores para TX e conectores para RX, né? Aqui uns switches óticos, né, Ethernet ótico. Eu perdi, na verdade faz tempo, não perdi não, estava no WhatsApp lá, turma, um colega estava abrindo a caixa de interconexão, não lembro qual operador, acho que era de TIM Vivo, ele presta serviço para as operadoras, né, em Jundiaí, não, Sumaré, perto, eu acho que é Jundiaí, Sumaré, a região ali, e aí ele mostrou a quantidade de cabos que ligavam o sul ao sudeste brasileiro. Bom, os tipos de conectores, né? FC, FDDI, LC, MTA-Array, SC, SC Duplex, enfim, do ponto de vista de projeto, na verdade, nós, como engenheiros, né, precisamos justificar a necessidade, talvez, de um conector mais caro ou mais barato. Enfim, geralmente quem está financiando um projeto, ele está preocupado com os custos, né? Nós da engenharia, mero executores da camada física, a nossa função é talvez, devido ao projeto, né, por exemplo, não dá para usar um conector que dá 1 dB de perda. Por que não usar um conector com 0,3, 0,2, 0,2 a 0,45? Mas, enfim, muitas vezes os equipamentos, né, eles já vêm amarrados ao tipo de conector a ser utilizado. Aqui mais falando de conectores, né, adaptadores, as identificações. Bom, outra coisa que é muito relevante nas fibras, né, é essa questão de multimodo e single mode. Monomodo e multimodo, né? Isso aqui está relacionado a modo de propagação, mas eu vou comentar mais para frente. Na verdade, isso aqui são modos de propagação. Desculpe. É uma dúvida que eu tinha, né? Eu confundia modos de propagação com comprimentos de onda, isso lá no início do emprego das fibras óticas, né? E basicamente a ideia dessa construção física no qual há um núcleo e uma casca ou camada refletora, né?
ou de refração. Na verdade, existem vários tipos de single, double layer fibras, né? Eles costumam, às vezes, colocar 2 camadas de casca e daí a energia da luz, normalmente, ela vai ficar confinada, né? A ideia é que tem um índice de refração no núcleo, um índice de refração na casca. A lei de Snell-Descartes lá, dependendo do ângulo de incidência, se não for zero, a luz tende a refletir se eu não me engano, o índice de refração do meio 1, deixa eu ver, as fibras são construídas de um núcleo de sílica e uma casca com índice de refração N2. Aqui faltou N1, né? No qual o índice de refração N1 do núcleo é menor do que o índice de refração da casca. Então, aqui deveríamos ter o índice de refração deste meio menor do que o índice de refração deste meio. Por exemplo, a luz e o metal, aí o ar e o metal, e aí a luz incidente, se não for a 0 graus, ela vai refletir. Se for o metal, ela vai refletir pelo mesmo caminho de incidência. Se for um meio como, por exemplo, vidro, a água, pode ser não. Parte da energia vai refletir, parte da energia vai propagar-se nesse outro meio com índice de refração N2 aqui. Mas, enfim, aqui dos princípios de propagação, né, se a onda incidente for perpendicular aos meios, né, com índice de refração diferentes, ela vai continuar na sua trajetória. Se ela for muito obtusa, né, ela vai refratando aqui para outro meio. Vai chegar a um determinado ângulo de incidência que essa luz vai refletir, né? E esse é o princípio da propagação da luz dentro da fibra, né? Então, nos conceitos da fibra, refração e reflexão sucessiva, né, dos raios luminosos ao longo da fibra. Mudança de direção de uma onda ao atravessar a fronteira entre 2 meios com diferentes índices de refração. Modifica a refração, né, modifica a velocidade de propagação e o comprimento de onda, mantendo uma proporção direta. A constante há uma constante de propagação e a frequência não se altera, a frequência do feixe de luz, né? Então, aqui tem, na verdade, índice de refração 1, comprimento de onda 1, F1. Índice de refração 2, L2. E para ver essa condição de reflexão ou refração, tem as leis de Snell-Descartes, né? Lá do primeira lei da refração, o raio incidente e o raio refratado e a reta normal ao ponto de incidência estão contidos no mesmo plano. Segunda lei é utilizada para calcular raios de luz ao mudar de meio. O desvio, né, calcular. Então, seno do ângulo de incidência 1. Seno do ângulo de incidência 1 sobre seno do ângulo de refração, né, seno θ2, é igual ao índice de refração 1 sobre índice de refração 2. V1, V2. O Mi, né, na letra grega lá. E aí, velocidade, índice de refração igual a lambda vezes frequência, igual a L1, a frequência é a mesma, né? L1, comprimento de onda 1 sobre comprimento de onda 2, e daí índice de refração do meio 1 sobre índice de refração do meio 2 é igual a... Opa, eu estou falando de índice de refração, na verdade é a velocidade de propagação no meio 1 sobre a velocidade de propagação. E aí há essa relação dos índices de refração. Mas, enfim, a relação do seno do ângulo de incidência sobre o seno do ângulo refletido ou refratado é igual à velocidade do primeiro meio sobre a velocidade do segundo meio, que é igual à relação dos comprimentos de ondas, que é igual, aí sim inverte os índices, né? A N2 sobre N1, e não V1 sobre V2, né? E aí, né,
Para a propagação de um raio luminoso de um meio com índice de refração para outro, meio de propagação com índice podem acontecer tanto a refração quanto a reflexão. São construídas as fibras de modo que o núcleo de sílica tenha um índice de refração menor do que a casca, que também é de sílica, mas com material dopado, né? Um raio luminoso que incide na superfície de separação núcleo-casca com ângulo de incidência maior do que o ângulo crítico, esse AC aqui, né? Será totalmente refletido na interface núcleo-casca, está errado ali, né? E por reflexões sucessivas propagas ao longo da fibra sem sair do núcleo, né? Tem uma foto aqui, né? Na verdade não está aqui, mas a luz se propaga lá na fibra por múltiplas reflexões. E daí aqui está comparando diferentes índices de refração para os diferentes meios, né, no qual a luz se propaga e a velocidade da luz em cada um desses meios, né? Percebam que na sílica a velocidade de propagação é bem menor do que a luz no vácuo. Talvez nos cálculos lá não dá para usar o 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Mas, enfim, para dar uma noção de dimensões, né, tem lá sempre o núcleo, a casca e diferentes camadas de... aqui está falando, né, strengthen Kevlar fiber, para dar resistência, né, strength. A fibra de Kevlar, alguns talvez gostam de figurinha do Batman, né? Dizem que a capa do Batman é de Kevlar. Eu sei Kevlar de capa protetora anti-furos de pneu de bicicleta. O espinho não entra, ou muito difícil entrar, né? Depois que se usa, diminui bastante o número de furos. Mas, enfim, dependendo da fibra, vai haver essa capa protetora de Kevlar. A questão dos modos de propagação está relacionada a isso, né? Uma fibra monomodo, só não é que existe uma única, mas enfim, é como se houvesse um único vetor de luz propagando a fibra. Ela é tão estreita que só permite a propagação de um modo, né? Na multimodo são vários modos de propagação. Basicamente, as fibras multimodos eram empregadas em redes locais. Aqui está falando ali a ordem de 300 metros, né? E as fibras monomodo, devido à pureza, ao trabalho construtivo, né? Hoje se diria que essas distâncias são maiores. Devido à diminuição dos custos, hoje é praticamente, a não ser, pelo menos em telecomunicações, é praticamente não utilizadas fibras multimodo. Aqui está falando, né, as atenuações características com as janelas de propagação e os tipos de laser, né? Tem um índice degrau, aqui está falando índice degrau, índice gradual, está relacionado ao tipo de laser injetado na fibra, né? Lá no núcleo da fibra. E a single mode, ou monomodo, né? É necessário um laser com abertura de feixe muito estreita. Aqui está mostrando a forma, né, com o índice degrau, os raios são o índice gradual, os raios são mais suaves, né? Aqui é mais digital, refletido. Bom, abreviações, isso aqui no ponto de vista de definição de cabos, né? Eu não vou entrar em detalhes SM, MM, autossustentado, no caso para poste, né? Estrela, formação coroa, unidade básica, isso aqui são coisas do pessoal de redes óticas passivas, que são essas fibras óticas aí que estão chegando no mercado, basicamente no mercado de telecomunicações para nós, clientes residenciais, né? Eu lembro que numa oportunidade eu vi o pessoal fazendo emenda numa fibra e nós, no projeto, vamos dimensionar lá, atenuação por emenda de 0 a 1 dB, como projeto. Em 1997, antes de eu formar,
a emenda causava 0,5, 1 dB de atenuação. Era crítico fazer emenda em fibras. Hoje, devido à precisão, né, basicamente não se fala de microscópio, deixa eu ver mais, removedor de acrilato, sim, é possível. São ferramentas para tirar as cascas lá do, do cabo, né? O clivador para cortar a fibra. É, o que eu ia falar? Ah, é. E nessa eventual oportunidade, eu estava com alguns alunos do curso técnico e pedi uma. Comecei a assuntar, né? O cara empolgou, a sessão técnica e tal, e foi fez uma emenda demonstrando para a gente. Ele ia fazer, né? Talvez não esteja constando aí no caso de execução de emendas, tem lá toda a limpeza da fibra, álcool isopropílico, que limpa, 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 limpa. A qualidade da emenda está diretamente relacionada ao cuidado na limpeza, ao cuidado do clivador, e antigamente na habilidade do operador olhar no microscópio e alinhar as duas fibras de maneira perfeita, conseguir, através de uma fusão, soldar as duas pontas, né? Fusão um arco elétrico mesmo, a temperatura eleva-se muito e o material entra em estado líquido e, tirando o arco, eles se fundem. No caso do equipamento, se eu não me engano, era Furukawa, que o camarada utilizou para fazer um teste. Na verdade, ele ia fazer uma emenda lá no distribuidor intermediário óptico, né? O DIO, que são os distribuidores de poste aí, né? Na verdade, não lembro se era um Bell, né, um bastidor de emenda, ou se era um DIO. Isso aí era lá perto do Davi Campista, escola estadual aqui em Poços de Caldas. E no caso, depois de a executar a emenda, o aparelho apresentou uma atenuação de 0 dBs. A emenda ficou tão perfeita que. Mas, igual eu disse, basicamente o cuidado que o camarada teve foi de limpar bem a fibra. E depois o equipamento ele automaticamente alinhou as duas pontas, ele só mandou no display aí ali para o operador, mostrou uma descrição, não era uma imagem, era display, simplesmente mostrando as condições que estava de alinhamento. Pode fazer? Sim. Apertou Enter lá, soldou a fibra e perfeito. E lembrando, né, do início da aula, aqui eu vou pedir como exercício, né, uma descrição desses equipamentos. No mais, obrigado. Esta aula se encerra por agora.